Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados Entrevista. O maior programa de transferência condicionada de renda do mundo já beneficia mais de 13 milhões de brasileiros. Hoje eu converso sobre metodologias e critérios de inclusão nesse programa com Janine Lopes, diretora do Núcleo de Programas de Transferência de Renda da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. Janine, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu queria começar conhecendo um pouco quais são os critérios básicos para uma família ser incluída dentro do programa Bolsa Família. Tá. Para participar hoje do programa Bolsa Família, a família tem que ter um perfil de até R$ 140 per capita. Então, essas famílias, no caso do município do Rio de Janeiro, são encaminhadas, se direcionam aos nossos centros de referência da assistência, onde fazem uma inscrição, são atendidas por assistentes sociais, passam todo um atendimento social e, estando dentro dos critérios, são inseridas no nosso cadastro único, que é o cadastro único do governo federal, e a partir dali, mediante os critérios, começam a fazer parte do programa Bolsa Família. Elas serão elegidas pelo governo federal. É uma iniciativa da família, procura pelo governo federal por esse programa, ou de alguma forma existe um censo, uma busca por esses necessitados que às vezes são analfabetos e que não vão ter conhecimento do programa? Sim. Agora, em setembro, o secretário municipal de Assistência Social, Rodrigo Bettelin, lançou o Rio Sem Pobreza, que seria, na realidade, uma estratégia da gente estar buscando essas famílias mais pobres, Onde essas famílias mais pobres do Rio de Janeiro estão localizadas, onde se encontram, onde residem. Porque o que a gente observou em 8 anos de programa é que a maioria das famílias que têm maior instrução chegam até a gente com maior facilidade, a assistência social. As famílias com menor instrução geralmente têm mais dificuldade. Então, nós estamos organizando desde setembro, mutirões nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro, para que a gente possa inscrever essas famílias, Então, vamos traçar um perfil dessa família hoje. Como é que está o perfil de uma família que vai até a assistência social solicitar a inclusão no programa? Segundo o último estudo, 70% das nossas famílias estão em renda mais ou menos até R$ 70. São as famílias mais pobres. Isso, per capita. São as famílias mais pobres que, na realidade, compõem a nossa base do programa Bolsa Família. E geralmente as mulheres são prioritariamente as beneficiadas, Eu já li alguma coisa a respeito de cerca de 80%, 90% do beneficiado ser mulher. Por que isso? Onde é que está esse critério? Isso é um critério de inclusão de fato ou é uma procura do programa sem necessariamente ser oficial esse critério de inclusão? Na realidade é um critério do governo federal que foi feito um estudo, onde as mulheres, têm que ser prioritariamente as responsáveis familiares do cadastro. Por quê? Subtende-se que a mulher consegue lidar melhor com a administração desta renda, da transferência de renda. Então, ela consegue administrar melhor essa renda para que realmente chegue para os filhos, que ela consiga administrar esse montante que ela vai receber. Pequeno, mas que ela consiga administrar. Então, melhor para comprar, de repente, comida para família, ou não necessariamente comida, ou comprar alguma coisa para os seus filhos, para a escola. Então, o governo federal coloca que ela sabe melhor administrar essa renda. Foi feita uma pesquisa pelo IBASE em 2007, que trouxe algumas informações desse perfil e também dessa questão da mulher ser beneficiada, beneficiária principal. E que, inclusive, dá uma maior autonomia para essa mulher. Muitas mulheres sofriam violência por serem exatamente as que dependiam do marido. Enfim, isso também dá uma autonomia para que essa mulher tenha algum poder de decisão na casa, Sim, de certa forma. Exatamente isso. Como é que vocês podem garantir que a família seja identificada, realmente a família que necessita desse programa? Porque isso é uma colocação que é feita pelos opositores ao Bolsa Família, que os critérios muitas vezes não são atendidos, que não há como fazer uma verificação perfeita, integral sobre essa família. Como se garantir, então, que, de fato, as famílias que precisam mais estejam incluídas e as que não precisam não entrem no programa? Em primeiro lugar, o governo federal, todo ano, lança auditorias. Então, ele faz auditorias, pega toda a base do cadastro único, faz o recorte das famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família e ali ele faz batimentos com alguns critérios, tipo, pessoas que já estão falecidas e ainda continuam na base cadastral,
pessoas que que trabalham de carteira assinada e ali, por acaso, não, naquele período que foram registradas as informações, não declararam. Então, o primeiro passo foi esse do governo federal em realizar algumas auditorias. Cruzamento de dados, basicamente. Isso, né? Então, ele encaminha para o município, na realidade, faz visita a essas famílias. E o segundo passo foi que o prefeito Eduardo Paes lançou, no final do ano passado, o cartão Família Carioca. O cartão Família Carioca fez um recorte, a Fundação Getúlio Vargas fez um recorte e mapeou as 98 mil famílias mais pobres do programa Bolsa Família do município do Rio de Janeiro. E, para além, o secretário lançou o Família Carioca em Casa, que é justamente a assistência e até essas famílias, né? Para poder identificar as maiores vulnerabilidades destas famílias e a gente poder, na realidade, encaminhá-las e assessorá-las da melhor forma possível, seja na questão de habitação, saúde, educação. Então, a equipe... O corpo técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social hoje já visitou agora até novembro 55 mil famílias. Então, a assistência está mais perto dessas famílias mais pobres. Então, estamos realizando todo o mapeamento dessas vulnerabilidades. Você citou o caso de morte, por exemplo. Vamos supor que uma família que recebe, a mãe faleça. Sim. Essas crianças elas vão passar a ser... cuidadas por outra pessoa, talvez às vezes nem pelo pai, mas por uma tia, por uma avó. Como é que fica essa transferência? Existe essa continuidade do programa para essa criança que vai precisar mais do que nunca? Ou de alguma forma essa criança fica fora do cadastro por um tempo por conta desse meio tempo aí de verificações? Essa é uma pergunta muito importante que acontece muito no município do Rio de Janeiro, né? Porque as famílias, na realidade, elas primeiro mudam com uma frequência, velocidade de luz, né? Principalmente no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, com relação a essa questão, as crianças, se forem inseridas numa outra família que já esteja no cadastro único, a gente faz, através do sistema cadastro único, a transferência dessas crianças para outra família. E aí aquela família continua recebendo, seja mais, né? Porque com a entrada de mais membros, a per capita, no caso, diminui, ela pode receber mais por essas crianças que estão chegando. Se for no caso de por exemplo, uma mãe com 2 crianças que veio a falecer, essas crianças forem para uma família que não está cadastrada, essa família também pode se inserir no cadastro único. O Bolsa Família não inclui famílias sem crianças e adolescentes, ou seja, uma família que seja um casal com mais um idoso, se esse casal não tiver uma gestante... Esse grupo familiar não está incluído no Bolsa Família? Não, está incluído. Na realidade, o governo federal coloca que quem recebe uma per capita até R$70, independente de ter filhos ou não, pode estar inserido no cadastro único e, se for perfil do Bolsa Família, recebeu o programa Bolsa Família. Ele vai receber um benefício básico que é de R$32. E as condicionalidades? R$70, desculpa, de R$70. E as condicionalidades ficarão por conta da mulher frequentar o posto de saúde, sim, é isso? De 14 a 44 anos, independente se é gestante ou não, tem que comparecer à unidade de saúde. Agora, o Bolsa Família ele é remanescente do Bolsa Escola, né? E é a inclusão de vários programas de transferência de renda condicionada. O que mudou em termos de critérios de adesão, de inclusão nesse programa, na hora que virou o Bolsa Família? Ele abre um leque maior de benefícios, né, de certa forma, mas o que muda em termos de critérios de inclusão quando se modifica? Por exemplo, essa questão que eu te perguntei antes pode ser uma desses critérios, ou seja, não necessariamente tem que se estar frequentando a escola? Sim. Em 2004... foi a entrada, né, do programa Bolsa Família em todo o país. Então, mais especificamente no município do Rio de Janeiro, né, a gente tinha famílias, a mesma família, recebendo benefício do Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, né, entre vários outros benefícios que eram destinados do governo federal para as famílias, só que a gente não tinha um acompanhamento da família. Eram benefícios para indivíduos. Então, era uma criança que recebia o Bolsa Escola, dessa mesma família a mãe recebia o auxílio alimentação, mas a gente não tinha a visão do todo da família. Com a entrada do programa Bolsa Família, eu coloco mais especificamente do Cadastro Único, que já vem desde 2001, o que acontece? A gente começa a ter uma visão do que aquela família realmente está recebendo. Então, o benefício do programa Bolsa Família veio unificar
todos esses outros benefícios. Então, a gente começa a acompanhar a família integralmente, né? Então, assim, hoje, com as condicionalidades, a gente consegue acompanhar naquela família qual criança que realmente não está frequentando a escola. Né? E antigamente era a educação que acompanhava uma parte, assistência acompanhava outra, saúde acompanhava uma outra. Então a gente não tinha o universo dessa família. Hoje, em parceria, todas as 3 esferas acompanham a mesma família. Qual é o papel do posto de saúde, das escolas, nessa fiscalização? Você já me disse um pouco como funciona essa fiscalização, mas qual é a importância desses meios de fiscalização? De certa forma, acabam fiscalizando também, né? A gente nem gosta no município do Rio de Janeiro utilizar muito essa palavra de fiscalizar, né? A gente entende que a família hoje, ela é acompanhada por essas 3 esferas, porque a mesma família que circula nos centros de referência da assistência é aquela que está no posto de saúde, porque sua criança está doente, ou aquela que está lá tendo uma baixa frequência na escola. Então, assim, com o acompanhamento dessas famílias, a gente pode ter uma grande parceria dessas 3 esferas, né? Então, com reuniões basicamente bimestrais entre assistência, saúde e educação, a gente consegue acompanhar melhor essa família, se a criança está frequentando, se é a mesma criança que não está frequentando é porque está doente. Então, assim, a saúde hoje está muito linkada com assistência e educação. Tanto que a gente realiza ações dentro das escolas, quando a gente precisa, a cada 2 anos as famílias têm que ser atualizadas no cadastro único, né? Então, onde estão essas famílias? Muito mais fácil a gente identificá-las, às vezes, pela escola, porque essas crianças estão lá todo dia. E as famílias que, às vezes, não estão acessando a saúde, também é muito mais fácil a gente identificá-las através da escola ou através de um centro de referência da assistência. Então, essas 3 esferas trabalham muito, muito linkadas. E são bem importantes para essa continuidade do programa, né? Bom, Janine, a gente vai fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar falando da questão da fiscalização e do sistema de avaliação, como é que isso está sendo aprimorado para evitar fraudes, enfim. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre metodologias e critérios de inclusão no programa Bolsa Família com Janine Lopes, diretora do Núcleo de Programas de Transferência de Renda da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. Janine, a gente falou no último bloco sobre os critérios de inclusão, enfim, como vocês fazem para verificar se realmente essa família precisa estar dentro do programa. Agora, já houve várias acusações de fraude no sistema, isso inclusive é a grande matéria-prima dos opositores do programa, né? E realmente deve ser muito difícil fiscalizar, ou como ficar melhor, porque vocês não gostam de utilizar esse termo, mas assim, verificar se de fato essas 13 milhões de pessoas incluídas no programa são as que mais precisam. O que está sendo feito de aprimoramento nesse sistema para evitar fraudes e ficar cada vez mais seguro de que o programa está atendendo quem realmente precisa? Tá. Hoje o município do Rio de Janeiro tem 320 mil famílias cadastradas, um universo de 1.200.000 famílias, né, pessoas no cadastro único. Deste universo nós temos 194 mil hoje famílias beneficiárias. É óbvio que acompanhar na sua plenitude essas famílias é muito complicado. Então, as estratégias que o município do Rio de Janeiro utiliza seria o seguinte: primeiro, no ato do cadastro, a gente sempre solicita que a família leve um comprovante de residência, né? E segundo, que a partir do momento que essas famílias são cadastradas, passam a fazer parte do universo do nosso centro de referência. Então, semanalmente, realizamos reuniões com famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Essas famílias são, muitas vezes, incluídas nos nossos programas de capacitação, de empreendedorismo. É obrigatório isso, não? Não. É opcional. Opcional. Mas a participação das famílias, geralmente a gente solicita que pelo menos uma vez por mês essas famílias estejam presentes nos nossos equipamentos.
E, para além, como eu já tinha falado, a gente iniciou o programa Família Carioca em Casa, onde nossos assistentes sociais estão visitando todas as famílias, as mais pobres, 98 mil famílias mais pobres, que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Então, isso tem facilitado e muito, né? A assistência está mais próxima dessas pessoas. Verificamos também que muitas famílias que tinham receio, né, de chegar e falar, minha renda aumentou nesses últimos 2 anos, agora com o novo critério do governo federal, que essa família pode ficar suspensa por 3 anos, né, e se for o caso, retornar, isso tem facilitado muito o nosso trabalho com essas famílias. Aonde que essas famílias gastam esse dinheiro? Isso é da conta do Estado ou realmente isso não tem a mínima diferença, elas podem utilizar o recurso como elas bem quiserem? Sim. Isso aí é muito interessante, porque desde 2004, né, como se diz, a transferência de renda direta. Então, o gestor municipal não tem influência sobre o quanto e como essa família vai gastar, né? E temos relatos maravilhosos no município do Rio de Janeiro, porque logo quando começou o programa Bolsa Família, tinha muito isso, porque tem que gastar com comida, né? E na realidade, o governo federal vem justamente quebrando isso, que a família, por ser pobre, não tem que necessariamente comer aquilo que está imposto numa cesta básica, né? Eu posso pegar os R$ 32 que recebo e gastar todo em leite para as crianças. Tem um caso maravilhoso que foi na comunidade da Rocinha, em 2007, que foi uma família que chegou lá na véspera de Natal e falou que juntou 2 meses do programa Bolsa Família. Aí todo mundo do equipamento falou, mas como que é isso? Será que não está precisando, né? Como assim juntou dois meses? E aí a responsável familiar, que foi a mãe das crianças, explicou que os filhos dela estavam entrando, já se envolvendo com o tráfico. E foi a ideia que ela arrumou, foi de comprar, na época, um videogame, né, de segunda mão, e ela observou que as 2 crianças, né, os 2 adolescentes, estavam ficando mais em casa. Isso é um ótimo meio de se deixar um adolescente em casa, né? Então, quem somos nós para dizer que tem que gastar com XYZ? Então, a família que realmente tem que saber qual a melhor forma de se gastar esse recurso. Então, o município do Rio de Janeiro trabalha assim, não nos preocupamos com o que está gastando, né? Óbvio que os assistentes sociais acompanham. Se vê um caso que está gastando de forma que não é devida, obviamente essa família vai ser chamada e vai ter toda uma conversa, porque nós realizamos o acompanhamento social dessas famílias. Janine, a equipe do Canal Saúde esteve em Itaoca, em São Gonçalo, que é um município que tem 80% da população inscrita no programa Bolsa Família. E um dos casos que eu vi lá, uma mãe relatando que o filho fez uma transferência de escola e nesse momento ela perdeu esse benefício e está numa burocracia para conseguir se recolocar no benefício. Fora isso, existem outros motivos na hora que a família não cumpre uma série de condicionalidades para se perder esse benefício. Existe um percentual, você consegue detectar um percentual médio de perda desse benefício por conta das famílias, seja por motivos reais e necessários mesmo, ou seja até por questões sistemáticas desse programa ainda? No município do Rio de Janeiro, o que a gente observa é bem pequeno, em torno de 10%. Isso dá todo o trabalho que eu falei intersetorial entre assistência, educação e saúde. Então, hoje, quando sai uma planilha de condicionalidade, sanções na área de educação ou saúde, fica em média de 10% de famílias que por algum motivo não cumpriram. Né? O governo federal tem lançado planilhas de alunos não localizados, que é justamente o que você estava colocando. Porque é um meio da família, na realidade, começar a ver que não é a mera transferência de renda, ela tem que cumprir com algumas condicionalidades, alguns critérios do programa. Então, assim, é trabalhar com essa família de que a criança mudou de uma escola X para Y, ela tem que comunicar a essa escola, porque senão o sistema não consegue acompanhar. Mas se mudar de município, por exemplo, já complica um pouco mais, né? Se mudar de município, na realidade, ela tem que transferir o cadastro de um município para outro, para que o município que ela está indo de destino possa, na realidade,
realidade, acompanhar as informações sociais dessa família. Porque o que acontece muito no município do Rio de Janeiro, que a família sai de um município para outro, não comunica, porque ela continua recebendo, né? Porque o benefício é nacional, é retirado pela Caixa Econômica, então ela se transfere de um município para outro, não comunica, continua recebendo. Então, se o governo federal, na realidade, não entra com essas auditorias, muitas vezes o município não consegue identificar que ela se transferiu, se mudou. Né? Isso é importantíssimo para o município de destino saber quais famílias de fato tem habitando, né? Morando lá. Agora, com relação aos valores, critérios de valores. Hoje uma criança, se não me engano, ganha 32 por criança, a gestante tem um outro valor, pode somar uma série de benefícios, até 5 benefícios, não é isso? Benefícios. Como é que são esses valores, esse critério de pagamento de valores para cada faixa etária, para cada indivíduo da família? Isso é super recente do governo federal, né? Agora, no final do ano, foi lançado o benefício para gestante e nutriz. O benefício, na realidade, continua o mesmo, é R$ 32,00. Então, se nós temos, né, no benefício variável, 3 crianças na faixa etária até 15 anos, elas vão receber R$ 32,00. Se tiver vamos supor, responsável familiar está gestante, vai receber mais R$ 32,00 no período de 9 meses. Passando 9 meses, ela deixa de receber e começa a receber o de nutriz, que são mais 5 meses. Acabando também os 5 meses, ela deixa de receber. E pode ser até 5 benefícios por família. Agora, essa ampliação recente do número de filhos não estimula a natalidade? Não, isso aí foi até uma conversa que a ministra estava tendo, né, um grande debate, que ela coloca que antes disso foi feito um estudo. Né, e observou-se que a maioria das famílias já tinha esse quantitativo de crianças. E o segundo relato é que o governo federal coloca que a maioria das famílias pobres, 70%, tem um número enorme de crianças até 14 anos. E que o programa Bolsa Família deixava de cobrir esse quantitativo, botando só 3 crianças. Então, não gera, para o governo federal, o estudo não gera impacto ampliar esse benefício. Agora, tem alguma condicionalidade que estimule o controle da natalidade ou faça um planejamento familiar, que a família esteja ali sendo educada para reverter isso? Porque tem países como a China, por exemplo, quanto menos filhos você tiver, menos imposto você paga, né? E o Brasil, de repente, não tem nenhuma norma educativa até para que as famílias possam começar a regredir essa média de filhos. Existe alguma coisa dentro do programa que trabalhe com isso? O programa Bolsa Família, desde que lançou em 2004, né, com a condicionalidade da saúde, as mulheres na faixa etária de 14 a 44 anos, a cada 6 meses tem que comparecer a um posto de saúde para levar cartão de vacinação das crianças e para verificar se está gestante ou não. E se tiver gestante, ela vai ser incluída nos programas de pré-natal da saúde. O que se observou que, na realidade, muitas mulheres já estavam na segunda, terceira gestação, né, e nunca tinham participado de um pré-natal. Então, isso foi um dado muito relevante, principalmente no município do Rio de Janeiro. Quando a gente fala no Rio de Janeiro, acha que quase não tem pobreza, né? Acha que as mulheres têm acesso à unidade de saúde, que realizam o pré-natal, mas muitas nem sabiam que existia a questão do pré-natal. Então, inclusive, os maiores trabalhos e melhores trabalhos relacionados à Bolsa Família estão na área de saúde, do avanço da questão da vacinação das crianças, o aumento de solicitações de vacinas. A criação de uma cultura da prevenção, né, cultura. Janine? Então, assim, essas mulheres começam a ser trabalhadas e a criar essa cultura da questão do pré-natal, que tem que ter um acompanhamento, e pós o pré-natal, toda uma questão de prevenção. Então, a saúde realiza todo esse acompanhamento dessas famílias. Janine, o programa está chegando no fim e eu queria que você me desse uma perspectiva de futuro para essas pessoas que estão dentro do programa. Ou seja, o que estimula esse familiar, esse grupo familiar, a no futuro abrir mão até desse benefício e que a gente um dia não precise mais de programas como esse no Brasil? Após 8 anos de programa, e eu já acompanho já 7, né, já estou na gestão do programa 7, eu consigo verificar uma evolução dessas famílias. Já até saiu um estudo recente de que 70% das famílias que estão no programa Bolsa Família, elas trabalham.
Então, primeiro é quebrar essa cultura de que a população pobre recebe o benefício e não trabalha. Então, a maioria está no mercado formal ou informal. Então, o município do Rio de Janeiro tem trabalhado muito na questão da inclusão dessas famílias no mercado de trabalho. Então, seja pelo microcrédito, seja famílias da comunidade que são costureiras, então a assistência tem entrado e verificado essas famílias e feito com que elas se juntem e criem seu próprio negócio. Né? Então, assim, a perspectiva da Secretaria Municipal de Assistência é fazer com que essas famílias consigam receber ter o seu próprio sustento para além da transferência de renda do programa Bolsa Família, que elas sejam incluídas em outros programas para poder ter o seu próprio sustento. E vamos torcer para que, de fato, o Brasil um dia seja um país sem miséria, Com né? certeza. Janine, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Agradeço vocês. Obrigada a você de casa que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. A gente fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!